Tá legal, vamos continuar a nossa segunda aula de espelho esférico. Agora a gente vai fazer o estudo analítico de espelho esférico. Mas vamos relembrar o que a gente viu na aula passada, tá? Vamos lembrar o macetão, né? Lembra que o macetão vale para espelho côncavo. Os paus indicam as costas do espelho. Aqui estariam as costas do espelho e aqui a parte refletora do espelho. Todo espelho esférico tem um eixo imaginário que o corta, chamado eixo principal. O ponto onde o eixo principal encontra o espelho chamamos de vértice. Todo espelho é proveniente de uma esfera que tem um centro, que equivale ao centro de curvatura desse espelho. E no ponto médio entre o centro e o vértice nós temos o foco. Vamos lembrar o macetão? Tá? Então vamos lá. Antes do centro eu desenho uma seta grande, sobre o centro uma seta média, entre o centro e o foco uma pequena. Grande, média, pequena. Grande, média, pequena. De cabeça para baixo, mas de pezinho dado, eu faço a mesma coisa, ó, grande, média e pequena. Chamá-lo-ei essa de A1, chamá-lo-ei essa de B1, chamá-lo-ei essa de C1. Chamá-lo-ei essa de C2, chamá-lo-ei essa de B2, chamá-lo-ei essa de A2. ABC, CBA. ABC, CBA. Aqui faço uma menos menor de pitiquiniquinha, coisa mais linda do tio, chamo de D1. E aqui eu faço uma mais maior gigante, chama de D2. Tudo que tem número 1 era objeto. A1 é objeto, B1 é objeto, C1 é objeto, D1 é objeto. Os possíveis locais que podem aparecer os objetos. E tudo que tem número 2 é imagem. A2 é imagem, B2 é imagem, C2 é imagem, D2 é imagem. Letrinha igual faz parzinho com letrinha igual. A1 faz parzinho com A2, B1 com B2, C1 com C2, D1 com D2. Sempre celoar A com A, B com B, C com C, D com D, de baixo para cima, D com D, C com C, D com D, A com A. Espero que você tenha feito a dancinha. Se o objeto aparecer antes do centro de curvatura, o objeto seria o A1. A imagem conjugada seria o A2, que teria natureza real, que seria de orientação invertida e de tamanho menor que o objeto. Se o objeto estivesse sobre o centro de curvatura, ele estaria fazendo o papel de B1, a sua imagem conjugada seria B2, que essa, por sua vez, seria do mesmo tamanho, invertida e de natureza real virtual, nessa natureza real. Se o objeto encontra-se entre o centro e o foco, o objeto seria C1. A imagem seria C2, ela seria maior, invertida e real. E se o objeto estivesse entre o foco e o vértice, o objeto seria D1, que é o exemplo que mais cai, né? O espelhinho do dentista, quando ele coloca na tua boca, que é para ver o tamanho da panela, né? Ele aproxima bastante o dente do espelho, ou seja, deixa o objeto, que é o dente, entre o foco e o vértice, fazendo uma imagem maior, invertida e virtual, né? E se o espelho era convexo, Vmed, convexo, Vmed, convexo, Vmed, convexo, Vmed, Vi de virtual, Me de menor, Di é participio do verbo dar? Não, Di é de direita. Espelho retrovisor de carro, né? Note, o retrovisor ele diminui o tamanho da imagem, aumentando o campo visual. Cabe mais coisas dentro desse espelho, beleza? Tranquilo? Bom, isso nós vimos, mas vamos trabalhar muito hoje enunciado de questão. Muito, muito. A lot of many enunciados de questões. E o que eu vou fazer agora é treinar enunciado. Espero que você faça os trabalhos que eu vou pedir durante essa aula, né? Mas olha, o que você consegue ver em comum entre as imagens A2, B2 e C2? O 2. Tá, além do 2, elas são o quê? Invertidas. Que mais que elas são? Reais. E que tipo de imagem eu consigo projetar? Somente imagens reais são projetáveis. Então, quando eu leio no enunciado uma imagem é projetada, eu já chego à conclusão que ela é real e que ela é invertida. De face, tá? Se ela é projetada, real e invertida, e vai ter mais coisa que a gente vai concluir. E também tenho certeza que vai ser um espelho côncavo, porque espelho convexo é só Vmed, tá? Então, só a palavra projetada, eu já sei que a imagem vai ser real e vai ser invertida. E o espelho vai ser côncavo, e as imagens serão ou A2, ou B2, ou C2. Claro que agora a gente vai estudar mais isso. Na aula passada, eu fiz essa questão para você. Vamos fazer de novo como eu fiz a aula passada, só usando o macetão. Um aluno fazendo um teste para determinar a posição e a característica da imagem formada em espelhos, coloca o seu rosto,
a uma distância de 40 centímetros de um espelho convexo, o rosto fazendo um papel de objeto, e de um espelho convexo de distância focal igual a 10 centímetros. A alternativa que representa corretamente a posição e as características da imagem formada é... Então eu dei uma engembrada para que você conseguisse resolver sem cálculo, porque a palavra mais importante que aparece ali qual era? Convexo. E quando aparece convexo eu abro o maior smile, porque convexo é VMed. Vi de virtual, MEI de menor, D de direita. Com isso a gente conseguia tirar as alternativas. Olha, a diâmote está dizendo que é virtual, pode ser. Mas está dizendo que é invertido, eu já sei que ela é direita, então letra A, diâmote, não selou A. Letra B de beijote, de bucéfalo. Ele está dizendo que a imagem é virtual, pode ser. Ele está dizendo que a imagem é direita, pode ser. E está falando que é menor, também pode ser. Mas não marca, não é a festa da uva, eu tenho que saber as outras. Olha a letra C de cutucote, virtual, pode ser. Invertida, já não pode, né? Porque eu sei que ela é direita. Olha a letra D de deitote, real, não, ela é virtual. Olha a letra E de infiote, real, não, ela é virtual. Letra certa, letra B. Isso foi que nós fizemos aula passada, né? Até agora eu só dei revisão da aula passada. Mas vamos dizer que você fala assim, ah, professor, se eu for acertar assim, eu não quero, vou me sentir sujo. Eu prefiro não ter a vaga. Então você pode aprender da maneira clássica. E da maneira clássica é usando a equação de Gauss ou a equação do aumento linear. A equação de Gauss que diz que uma fimose é igual a um pênis mais uma pelinha. Uma fimose é igual a um pênis mais uma pelinha. Uma fimose é igual a um pênis mais uma pelita. Em espanhol. Ai, mãe, ele falou pênis hoje. Senhores, a fórmula de Gauss, ela vai me dar as condições de fazer a parte matemática. Claro que F não é fimose, é a distância focal. P é a distância do objeto até o espelho. E pelinha é a distância da imagem ao espelho. E também temos a fórmula do aumento linear transversal, que nós chamamos carinhosamente da fórmula do desafino. Não sei se você notou, dá uma pequena desafinada, onde I é a altura, tamanho da imagem, e O é a altura, tamanho do objeto, e A é aumento linear transversal. Pelinha e P nós já vimos. Mas em optar em resolver por Gauss, e muitas vezes, principalmente em questões discursivas, como já caiu na Federal do Paraná, por exemplo, o pessoal que ia fazer engenharia, você tem que saber a regra de sinais. E mesmo se não for fazer, você tem que saber a regra de sinais. Muitas vezes você vai ter que ter jogo de cintura para isso. Então, olha só. Se o espelho for côncavo, a distância focal é positiva. Já se o espelho for convexo, a distância focal é negativa. Se eu encontrar um valor de pelinha positivo, significa que a imagem é real. Se eu encontrar um valor de pelinha negativo, já significa que a imagem é virtual. Se o módulo do aumento, se o aumento linear transversal der positiva, significa que a imagem é direita. Já negativa, ela é invertida. Agora sim, se o módulo do aumento, só um número, sem o sinal for maior do que 1, a imagem terá um tamanho maior que o objeto. Se for igual a 1, a imagem será do mesmo tamanho. E se for menor do que 1, a imagem será menor que o objeto. E já vou provar o porquê. Vamos resolver a mesma questão usando a expressão da fimose. Vai lá? Ele diz: um aluno fazendo um teste para determinar a posição e a característica da imagem formada em espelhos, coloca o seu rosto a uma distância de 40 centímetros de um espelho convexo, de distância focal igual a 10. Poxa, eu sei que a distância focal vai ser 10, só que eu já vou colocar menos 10. Por quê? Porque o espelho é convexo. O seu concorrente vai esquecer esse sinal. Tá? E o rosto do rapaz, do aluno, faz papel do objeto. Então esse 40 centímetros é a distância do objeto até o espelho, é P. Ele quer saber a distância da imagem ao espelho, pelinha, e também se ela é direita, invertida, se ela é real ou virtual, e tudo isso eu vou conseguir interpretar pelos sinais. Quer ver? Ó? Vamos jogar na fimose. Na fimose, qual é um pênis mais uma pelita?
A distância focal menos 10, se não colocar o sinal de menos vai dar errado. O pênis 40 centímetros, normal, quem não, né? A distância do objeto até o espelho 40, a distância focal 10, menos 10, porque o espelho é convexo. Vamos achar pelinha? Quem tem pelinha de um lado, quem não tem vai para o outro. Mínimo entre 10 e 40 é o próprio 40. 40 divide embaixo, multiplica em cima, 40 divide embaixo, multiplica em cima, vai ficar menos 5 sobre 40, que é igual a 1 sobre pelinha. Mas você procura 1 sobre pelinha ou pelinha? Você procura pelinha, pelinha que você quer, então você inverte todo mundo. Você pode multiplicar cruzado, ou quem está embaixo passa para cima, quem está em cima passa para baixo, porque sempre é bom variar. Quem deu uma risadinha sabe do que eu estou falando. Ali eu vou ter menos 8 centímetros. Pelinha deu positivo ou negativo? Negativo. Isso já significa que a imagem é virtual. Então a primeira característica já sei, ela é virtual porque pelinha deu negativo. Mas, professor, e para saber se ela é maior, menor, daí a gente usa a fórmula do aumento linear transversal. I é a altura da imagem, O é a altura do objeto, que eu não sei. Então eu só vou usar a parte da expressão que eu sei. Eu sei pelinha e sei P, ó. Menos com menos, não posso esquecer o menos do pelinha, esse menos aqui é da expressão, vai dar mais. Eu simplifico 8 e 40 por 8, né, vai dar 1/5. Primeiro, ó, aumento positivo, a imagem é direita. E agora olha só o número, sem o sinal, ó, 1/5 é um número maior do que 1 ou menor do que 1? Menor do que 1. Isso significa dizer que a imagem é menor. Quantas vezes menor? 5 vezes. Por quê? Olha só, gente. Aqui no numerador eu tenho 1. Aqui no numerador eu tenho I. Aqui no denominador eu tenho O, que é a altura do objeto. Aqui no denominador eu tenho 5, ó. I está para 1. Assim como o objeto está para 5. Ou seja, eu não estou falando que a imagem é igual a 1, mas a razão é 1 para 5. O objeto é 5 vezes a imagem, ou seja, a imagem é 5 vezes menor que o objeto. Se fosse ao contrário, se em cima fosse 5 e embaixo fosse 1, seria 5 vezes maior, né? Porque o 5 estaria no numerador como o I aqui, que é a altura da imagem está no numerador. E isso que nós fizemos é muito importante. Vamos dar uma treinada nisso? Agora a gente vai fazer um trabalho legal, olha só. Eu vou colocar a pergunta e você vai me falar quem é o aumento e qual é o par ordenado. Você vai congelar a imagem e vai falar antes de aparecer. Treina de maneira correta, estuda de maneira correta para estudar uma vez só. Tem uma galera que está estudando sem fazer mapa mental, daí vai fazer prática comigo, erra 1, 2, 3, 4, 5 vezes e acha que está ganhando tempo. Estuda uma vez só de maneira direita. Assisto a aula, desligo tudo, faço o mapa mental da minha cabeça e depois vou fazer os exercícios. E daí leio os gabaritos para entender as resoluções também, para aprimorar aquilo que eu já fiz. Essa é a maneira correta. Tenho que ser organizado. Então eu vou fazer a pergunta, você vai congelar a imagem, vai falar quanto é o aumento e quem é o par ordenado. Professor, como assim? Olha só. Vamos dizer que o enunciado começa assim: uma imagem projetada é 5 vezes maior que o objeto. Vou repetir: uma imagem projetada é 5 vezes maior que o objeto. Pergunto-lhe: quanto vale o aumento? Mais 5? Menos 5? Mais 1/5? Ou menos 1/5? Tempo para pensar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O aumento será menos 5. Por que menos? Ela é projetada. Se ela é projetada, ela é real. E toda imagem real é invertida. Então o aumento é negativo. E a imagem é 5 vezes maior. Então I está para O. Então a imagem é 5 vezes maior que o objeto. Então vai ser 5. A pergunta que não quer calar é: quem é o par ordenado? A1, A2? B1, B2? C1, C2 ou D1, D2? O par ordenado é C1, C2. Uma imagem invertida. Ah, não, professor, o D2 também. D2 não, porque é direita. Se fosse direita, seria mais 5 aqui. Então seria C1 e C2. Beleza? Entendeu a brincadeira? Então vamos lá. Agora você sozinho. Uma imagem projetada é 5 vezes menor que o objeto. Pergunto-lhes: quanto vale o aumento? Mais 5, menos 5,
mais um quinto, menos um quinto. E quem é o par ordenado? A1, A2, B1, B2, C1, C2 ou D1, D2? Vamos lá? O aumento vai ser menos um quinto. Se ela é projetada, ela é real. Se ela é real, ela é invertida, ela é 5 vezes maior. Menor, desculpa, que o objeto. Então a imagem está para 1 e o objeto está para 5. 5 vezes menor. E quem é o par objeto-imagem? A1, A2, ó, invertida e menor. Eu já sei que o objeto vai estar à esquerda do centro e a minha imagem vai estar entre o centro e o foco, tá? Vamos lá? Exemplo 3. Vamos ver. Uma imagem projetada é do mesmo tamanho que o objeto. Sozinho, quanto vale o aumento e quem é o par objeto-imagem? Isso. Se ela é projetada, ela é real. Se ela é real, ela é invertida, o aumento é negativo. E é do mesmo tamanho, então I e O são iguais. Uma coisa dividida por ela mesma dá 1. E o par objeto imagem B1 e B2, e você sabe que vão estar em cima do centro. Então a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho, que é igual ao raio de curvatura desse espelho. São conclusões só no enunciado, olha só. Exemplo 4. Uma imagem virtual é 5 vezes maior que o objeto. E aí? Quem é o par objeto imagem? A1, A2, B1, B2, C1, C2 ou D1, D2? Quem? Os. O aumento vai ser mais 5. Note, toda imagem projetada é real, se é real é invertida. Então uma imagem real é invertida, uma imagem virtual será direita e 5 vezes maior. D1, D2. Vamos ver se você está pegando, ó. Quem é? Uma imagem virtual é 5 vezes menor que o objeto. Quem é o par objeto-imagem? Quem? Antes, quanto vale o aumento? O aumento é mais um quinto. E quem é o par objeto-imagem? A1, A2, B1, B2, C1, C2 ou D1, D2? Isso, nenhum deles. Ó, ela é direita, ela é virtual, ela é menor. Virtual, menor e direita. VMED é um espelho convexo. Então, só esses nuances do enunciado, eu já tiro muitos dados. Fui claro nisso? Quero ver se eu fui claro. Vamos fazer uma questão que é uma questão da Federal das Antigas, que cai em vários vestibulares, principalmente na região sudeste, que eu fui alterando o enunciado para que a gente consiga extrair dados, para você ver como funciona a interpretação. Interpretação é tudo em espelhos. Olha só. A distância entre a imagem e um objeto colocado em frente a um espelho côncavo é de 16 centímetros. Sabendo-se que a imagem é invertida e 3 vezes maior, determine o raio de curvatura do espelho. Então, olha, esse 16 centímetros é P? Você que falou não, beleza. Por que não é P? Porque P é a distância do objeto ao espelho. E não é isso que ele está falando. Ah, então é P'. Também não, porque P' é a distância da imagem ao espelho. Então quem é? Ah, a gente já falou de cara, P mais P'. Não, pode ser P mais P', pode ser P menos P', pode ser P' menos P. Eu tenho que saber interpretar, e quem vai me dar essa condição é ali, ó. Sabendo que a imagem é invertida 3 vezes maior. Invertida 3 vezes maior. Determine o raio de curvatura. Então a imagem é invertida 3 vezes maior. Pergunto-lhes, respondem-me, quanto vale o aumento? O aumento, você falou, vamos ver se você acertou. E quem é o par objeto-imagem? A1, A2, B1, B2, C1, C2 ou D1, D2? Vamos ver se você acertou? Então, olha só. Ela é invertida 3 vezes maior. Ah, professor, maior é o D2, só que ela é invertida, então tem que ser C2. O objeto é o C1 e a imagem é o C2. E quem é 16? É P mais P'? Lembra, P é a distância do objeto ao espelho. P' é a distância da imagem ao espelho.
16 é a distância entre objeto e imagem. Ó, P'P, 16 na verdade é P'P menos P. E o aumento, nesse caso, vai ser igual a quanto? Invertida 3 vezes maior. O aumento seria menos 3. Beleza? Então tá. Olha lá. Ah, professor, mas é o mesmo enunciado. Não, não é. Vamos ler? A distância entre a imagem e um objeto colocado em frente a um espelho côncavo é de 16 centímetros. Sabendo que a imagem é invertida e 3 vezes menor, determine o raio de curvatura. Primeiro, se ela é invertida 3 vezes menor, quem é o aumento? Você deveria falar menos 1/3. E quem é o par objeto-imagem? A1, A2, B1, B2, C1, C2 ou D1, D2? Vamos ver? Então, olha só, ela é invertida 3 vezes menor. Ó, invertida e menor, o par, o objeto é A1 e a imagem é A2. E quem vai ser 16 agora? P mais P', P' menos P menos P'? Note, P é a distância do objeto até o espelho. P' é a distância da imagem até o vértice do espelho, né? 16 é isso aqui, ó. Então, agora o maior é o P, né? Se eu pegar P e tirar P', sobram 16. Então, agora, P menos P' é igual a 16. E o aumento seria igual a menos, porque é invertida, 1/3. Tá? Porque é 3 vezes menor. Beleza? Vamos fazer mais? Olha lá. Mas é igual. Não, não é igual. Presta atenção. A distância entre a imagem e um objeto colocado em frente a um espelho côncavo é de 16 centímetros. Sabendo que a imagem é direita 3 vezes maior, determine o raio de curvatura. Direita 3 vezes maior. Quanto vale o aumento? Quem falou mais 3 está certo. Mas e o par objeto-imagem? A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, quem é? Então, olha só. Direita 3 vezes maior. Direita e maior. O objeto é D1 e a imagem é D2. Lembrem, a distância do objeto ao vértice do espelho é o P. E a distância da imagem ao vértice é P'. 16 vai ser quem? Agora sim. P mais P'. E o aumento mais 3. E essa foi a questão original que caía. Ele pedia para determinar o raio de curvatura, mas lembra, para determinar o raio de curvatura, antes eu tenho que achar a distância focal. E o aumento a gente já viu que é igual a mais 3. Bom, essa foi a questão original que caiu. Eu vou resolver essa questão, tá? Mas a primeira resolução que eu vou fazer de maneira errada. E eu quero que você identifique, antes que eu diga, o erro. Tá? Onde foi que eu errei? Professor, errar sozinho eu sei, eu até sou bom nisso, sabe? Não precisa ajudar, não. Eu quero que você aprenda a me corrigir. Aí você vai ser bem cuidadoso quando for fazê-lo. Então eu vou achar a distância focal, né? Usando fimose. Mas eu já sei que o aumento é igual a mais 3. Poxa, eu quero F. Eu não tenho P e não tenho P', mas eu sei que o aumento é mais 3, então menos P' sobre P é igual a 3. P passa multiplicando, P' é igual a menos 3P. Então eu sei que P' é igual ao triplo do P. A distância da imagem até o espelho é 3 vezes a distância do objeto ao espelho. Mas eu já sabia que P mais P' é igual a 16. Opa! P' é menos 3P. Vou pegar aqui e colocar menos 3P no lugar. P mais menos 3P vai ficar menos 2P. P, o 2 passa a dividir, vai dar menos 8 centímetros. Se P é menos 8 e P' é 3 vezes, P' vai ser 24. Agora
eu posso colocar no lugar de P menos 8 e no lugar de P', 24. Aqui é só uma cópia do que estava na projeção anterior para que eu possa substituir, né? No lugar de P menos 8, P' 24, tiro o mínimo, 24, o mínimo divide embaixo, multiplica em cima, divide embaixo, multiplica em cima. Eu não estou a procurar um sobre F, eu quero F. Então eu multiplico cruzado, ou quem está embaixo passa para cima, quem está em cima passa para baixo. F deu menos 12. Está errado, não só porque deu negativo, tá? Lembra, distância focal negativa seria um espelho convexo. A gente já viu que não é côncavo, né? D1, D2, mas a pergunta que não quer calar é: onde foi que eu errei? Eu errei, senhores, nesse menos 3P aqui. Porque lembra, gente, nós chegamos à conclusão que o objeto era D1 e a imagem D2. 16 é P mais P'. Essa distância é 16. Então, para eu ter 16, eu tenho que pegar o valor do P e somar com o valor de 3P'. Mas notem, quando eu chego aqui, eu não somo, eu diminuo. É aí que eu estou errando. Esse menos aqui, P' ter um sinal diferente de P' ser positivo e P ser negativo, significa que elas têm naturezas opostas. Se uma for real, outra é virtual. É isso que significa dizer. Mas o cálculo matemático não tem lógica eu falar uma medida que eu quero somar negativa. Se eu quero somar, como que eu vou colocar negativa? Então eu sei que esse valor aqui é 3 vezes esse. Se esse aqui fosse x, aqui seria 3x, x mais 3x, 4x. Então o que eu errei foi não ter colocado aqui módulo. Eu tenho que colocar o módulo para fazer a medida do comprimento. Então note, senhores, esse sinal de menos aqui era para falar que eles são de naturezas opostas. Na fimose ela vai ter que aparecer. Mas aqui eu estou pegando um valor, né? Eu estou pegando um valor aqui e somando, ó, isso aqui é P, isso aqui é P', eu somo, tenho P mais P' e não diminuo para achar P mais P'. Então eu teria que colocar um módulo ali. Vamos fazer de novo de maneira correta. Então nós já sabemos que o aumento é mais 3. Eu tenho que P' é igual a menos 3P, né? Mas eu tenho que somar, então eu coloco P' em módulo, olha só. P mais módulo de menos 3P vai ficar 4P, que é igual a 16. Só P igual a 4. Mas P' é igual a menos 3P? Sim, ó. Então P' vai ser menos 12, ó. Objeto real, imagem virtual. Não era isso que a gente tinha visto, ó. D1 e D2. A imagem D2 ela é virtual. Agora sim encontrei um P' correto e o P correto. Vou para a fimose, tá? Olha como eu encontro a distância focal positiva. Claro, o espelho era côncavo, a distância focal tem que ser positiva. Mas ele não pediu a distância focal, ele pediu o raio de curvatura. E o raio de curvatura é o dobro da distância focal, 12 centímetros. Beleza? Vamos aumentar mais ainda o grau de dificuldade, caros, queridos, idolatrados, salve, salve, aleluia, alunos. Vamos fazer uma questão que caiu na PUC, Pontifícia Universidade Católica. Vamos lá? O espelho retrovisor, os espelhos retrovisores externos dos automóveis são esféricos do tipo convexo, o que pode permitir confusão com o tamanho da imagem e também com as distâncias dos objetos vistos por meios deles. Daí ele continua dizendo, ó. Imagine other people. Nada a ver. Imagine uma estrada retilínea e dois carros deslocando-se em movimento uniforme, no mesmo sentido. Nossa, olha, ele deixou bem claro que é no mesmo sentido. Um carro A está na frente com velocidade de 72 km por hora. Não esquece que eu tenho que transformar isso aí para metros por segundo. E o carro B está com uma velocidade de 90 km por hora. Ambas velocidades em relação à estrada, gente. Um carro atrás do outro com velocidades constantes. A cara do exercício tá para eu usar o quê?
Velocidade relativa. E nós vamos usar. O quilômetro por hora, ambas velocidades... Tá. O motorista do carro A observa o carro B aproximar-se por meio do retrovisor. Claro, ele está com uma velocidade de módulo maior. Considere que o espelho retrovisor é um espelho convexo, cuidado, grifa, esse é convexo, de raio de curvatura igual a 10 metros. Note, não aparece sinal, você tem que saber. No instante inicial em que o motorista do carro A observa o carro B, este se encontra a 20 metros do espelho. Opa, distância do objeto ao espelho. Quando volta a olhá-lo, essa distância passa a ser 7,5 metros. Opa, então primeiro o objeto está a 20. Passou um tempo, que eu não sei qual é ainda, o objeto agora está a 7,5 metros do espelho. Note que tanto 20 metros como 7,5 metros são P. 1P e 2P. Opa, eu tenho duas posições do objeto em relação ao espelho. Quando isso acontece, já vai se preparando para fazer duas fimoses. Qual será a velocidade escalar média da imagem do carro B entre as duas posições observadas pelo motorista no carro A em relação ao próprio espelho? Ele quer a velocidade média, que é a distância sobre tempo. Que distância é essa? Você concorda que quando o objeto está a 20, eu vou ter um valor para pelinha? E quando o objeto está a 7,5 metros, eu vou ter um outro valor para pelinha? Daí eu já tenho duas posições para pelinha. E velocidade média é ΔS sobre ΔT, posição final menos posição inicial. Se eu encontrar com as fimoses esses dois pelinhas, eu tenho a posição da imagem quando o objeto está a 20 e terei a posição da imagem quando o objeto está a 7,5. Para achar a velocidade média, posição final menos posição inicial, sobre tempo. Tempo que eu não tenho. Eu não tenho esse tempo. Poxa, mas eu tenho a velocidade dos dois automóveis. O atrás a 90 km por hora e o da frente a 72 km por hora. E tenho as posições do objeto, que seria o carro B, quando eu tenho a aproximação desse objeto, desse carro B. Então, primeiro ele está a 20, depois 7,5. Poxa, eu tenho as velocidades dos dois, então dá para achar a velocidade relativa, né? Então, assim, ó, só de cabeça, vamos fazer em quilômetros por hora mesmo. Se o da frente está a 72 e o de trás está a 90, a velocidade relativa é de quanto? 18 km por hora. Se esse está a 72 e esse está a 90, a aproximação vai acontecer no mesmo tempo que se esse parasse e esse de trás viesse a 18 km por hora. Eu tenho a velocidade. Eu tenho a posição inicial dele e a posição final dele. Opa, tenho o deslocamento. Para o carro, que é o objeto, eu tenho a velocidade dele e tenho o deslocamento. Dá para achar o intervalo de tempo. Você concorda comigo que o intervalo de tempo que o objeto ficou andando é o mesmo intervalo de tempo que a imagem ficou andando? Vamos ver? Primeiro, vamos usar a fimose e achar o valor de pelinha quando o objeto está a 20 centímetros. Então, olha, eu achei pelinha quando o objeto está a 20 centímetros. Beleza? Tenho um pelinha igual a 4 metros. Mas daí o carro se aproximou e não está mais a 20 metros. Lembrem que eu coloquei menos 5 porque o espelho é convexo, a distância focal é negativa. Agora, o carro saiu da posição 20, está na posição 7,5 metros. Qual vai ser a distância da imagem ao espelho quando o carro está a 7,5 metros do mesmo espelho, que tem a mesma distância focal negativa? Eu vou encontrar pelinha igual a menos 3. Lembrando que esse menos significa dizer que a imagem é virtual. E claro, é um espelho convexo, convexa mede via de virtual. Então eu sei que quando o objeto está a 20, a minha imagem está a menos 4. Quando o objeto está a 7,5 metros, a minha imagem está a menos 3. Então eu sei que a minha imagem andou 1 metro. Quando o meu
objeto, que é o meu carro, estava na posição 20 e foi para 7,5. Ou seja, enquanto o objeto andou 12 metros e meio, a imagem andou 1 metro. Poxa, eu sei que velocidade relativa dá para fazer de cabeça como eu fiz, ou V1 menos V2, olha só. 90 menos 72, como eu falei, a velocidade relativa é 18 km por hora, que eu vou passar para metros por segundo. Tá? Então, quando eu fiz a velocidade relativa, eu simplesmente estou considerando que o da frente parou e o de trás está se aproximando dele com a velocidade de 5 metros por segundo. É isso. Bom, quando o objeto estava na posição 20, e quando o objeto estava... E depois o objeto foi para a posição 7,5. Poxa, eu tenho a velocidade relativa deles. Tem a posição final e a posição inicial? Eu tenho a velocidade relativa do móvel B em função do A. Tem a posição final, tem a posição inicial. Eu consigo achar o tempo. O tempo que esse automóvel B demorou para sair da distância de 20 metros até o carro A e passar a 7,5. Então, esse meu automóvel B ficou andando durante 2,5 segundos para sair da posição de uma distância de 20 metros do carro A e passar a uma distância de 7,5 metros desse carro. Ele demorou 2,5 segundos, mesmo tempo que a minha imagem ficou andando, mas eu sei que a minha imagem saiu da posição 4 e foi para a posição 3. Esse menos é só para falar que é virtual, não vai me colocar em velocidade média, hein? Então, enquanto ele andou 1 metro, esse aqui andou 12 metros e meio. Só que o tempo é o mesmo, né? O tempo que o objeto ficou andando é o mesmo tempo que a imagem ficou andando. Eu vou ter uma velocidade média da imagem de 0,40 metros por segundo, tá? Gente, espero ter ajudado os senhores. Treinem, treinem. Faça o mapa mental. Os sinais têm que sair da sua cabeça, beleza? Foi um prazer dar aula para os senhores. Tchau!